Queridos irmãos, nessa manhã de domingo nós vamos mais uma vez estudar a palavra do Senhor e hoje temos como tema Seja benigno e bondoso. É a lição de número 10 e o texto básico está em Gálatas 6:10. Paulo escrevendo aos irmãos da Galácia, ele diz assim, Gálatas 6, capítulo 6, verso 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos orar a Deus nessa manhã. Nós estamos no mês de maio, estamos comemorando o mês da família, e Paulo está nos convidando a ver mais uma das qualidades que nós podemos ter, que é a bondade, a benignidade. Vamos orar a Deus. Senhor amado, nessa manhã de domingo nós estamos mais uma vez na Tua presença, reunidos para estudar a Tua palavra. E temos esse tema a discorrer nessa manhã. Pedimos que a palavra do Senhor dita por Paulo venha nos incentivar a viver uma vida que agrade o Senhor, expressarmos aquilo que o Senhor é também para o nosso próximo. Nos ajude a aproveitar as oportunidades para sermos bondosos, benignos com aqueles que nos cercam. É o que nós te pedimos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos estudando alguns frutos do Espírito, e um deles é a benignidade e a bondade. E o autor começa falando que bom é só Deus. Jesus expressa essa palavra quando ele conversa com aquele jovem rico. Ele faz uma pergunta assim, mestre, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus é, por que me chamas bons? Ninguém é bom senão um que é Deus. Então Jesus dá uma resposta bem direta àquele jovem, e ele chega a afirmar que quem é bom é Deus. E nessa manhã, então, nós podemos ver que Jesus dando essa resposta a ele. Aquele moço queria, num momento de bajulação, tentar bajular Jesus, mas Jesus é direto e ele dá uma afirmativa para ele. Quem é bom, só um, que é Deus. Então, nessa manhã, como é que nós podemos, então, agir com bondade com o nosso próximo? Se somente Deus é bom. E a benignidade é aquilo que é a própria essência, é a disposição de ser bondoso, e a bondade é a benignidade em ação. Então nós precisamos ser bondosos uns com os outros. Paulo nos incentiva a não nos cansarmos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desanimarmos ou desfalecermos. Então a benignidade é aquilo que é a disposição de sermos bons, é a ação da bondade. Então, hoje de manhã nós queríamos perguntar, será que o homem natural consegue fazer atos de bondade? Ao olharmos as Escrituras, nós vamos perceber que atos de bondade só podem ser feitos por aqueles que são nascidos de Deus, que têm o Espírito Santo do Senhor, que recebem a condição para exercer a bondade. Por isso, ser benigno é algo de Deus. Então, o homem natural não consegue agir em bondade. Ele precisa da graça de Deus e da ação de Deus. A nossa confissão de fé de Westminster diz assim, quando Deus converte um pecador e o transfere do estado de graça ao estado de graça, ele o liberta de sua natural escravidão do pecado e somente por sua graça o habilita a querer fazer o bem a toda liberdade, o que é espiritualmente bom. Então o homem só pode fazer o bem se ele estiver habilitado com o Espírito Santo de Deus. Então Paulo aqui, escrevendo aos irmãos da Galácia, ele disse, devemos perseverar continuamente na prática do bem. Então Paulo diz que nós precisamos diariamente praticar o bem. E ele também no capítulo 6, verso 2, ele diz, levai as cargas uns dos outros. Então se nós queremos praticar o bem, nós quisermos ser úteis às pessoas e mostrar a elas que nós podemos cuidar uns dos outros, então nós podemos fazer atos de bondade um com o outro. E isso é possível quando nós temos o Espírito Santo de Deus. E Paulo diz, se nós plantarmos a bondade, nós receberemos também depois bondade. Se nós agirmos com egoísmo, nós iremos colher também aquilo que nós plantamos. Aquele que semeia amizade,
receberá a verdadeira amizade das pessoas. Aquele que plantar amor, a ele retornará amor. Se formos fiéis, teremos fidelidade. Se formos bondosos, atrairemos também sobre nós a bondade. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, nessa manhã, nós somos convidados a praticar atos de bondade, ser benignos. Deus é benigno. A essência de Deus é ser bom. E nós, quando habilitados pela graça de Deus, nós podemos fazer isso. E o autor, na sua proposta, diz que nós devemos fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. É a primeira parte que o autor nos convida a fazer. Não nos cansemos de fazer o bem. Às vezes nós nos cansamos do trabalho, nós nos cansamos de pessoas, mas Paulo nos incentiva, dizendo, jamais devemos de cansar de fazer o bem às pessoas. Será que nós temos isso como exercício diário? Será que nós planejamos diariamente a fazer o bem a alguém? Então o autor nos propõe a fazer até uma lista de bondade para com as pessoas. E ele nos dá uma ideia de como podemos fazer isso na prática. Ele diz, olha, pela manhã nós podemos oferecer o café da manhã para a nossa esposa, comprar um pedaço de bolo de chocolate para os filhos. Ele diz que não é difícil pensar em atos de bondade. O difícil é queremos agir assim. Então a minha pergunta, será que eu e você estamos agindo assim, praticando atos de bondade dentro do nosso lar? Nesse mês de maio, nós temos oportunidade. Será que nós queremos praticar atos de bondade? Deus nos restaurou, irmãos. Ele opera em nós para que nós, como filhos irrepreensíveis, como filhos sinceros, diante de uma geração pervertida e corrupta, na qual nós resplandeceremos como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Então, como cristão, nós podemos refletir na bondade do Senhor e praticar isso diariamente. Incentivados por Ele, nós podemos praticar a bondade. E a seu tempo ceifaremos, se não nos cansarmos de fazer isso. Então, Paulo nos incentiva primeiro, a agirmos com bondade em casa, ao nosso ciclo de amizade. E se nós agirmos assim, nós estaremos, então, reconhecendo aquilo que Deus é e aquilo que Deus quer que nós façamos. Então, às vezes seremos retribuídos com ingratidão, como Jesus fez, como fizeram com Jesus. Talvez as pessoas reconheçam que suas atitudes benignas não são aquilo que elas queriam, mas nós podemos fazer, então, algo bom a elas, sem se preocupar em recebermos retribuição para elas. Jesus, lá em Atos 20, 35, diz, é melhor dar do que receber. Então, a primeira coisa que Paulo nos incentiva é não nos cansemos de fazer o bem. A seu tempo ceifaremos. Segunda coisa que Paulo fala conosco é façamos o bem a todos. Ele fala que nós devemos fazer o bem não somente aos da família da fé, mas a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, hoje de manhã, nós somos convidados a produzir atos de bondade a todas as pessoas, indistintamente, sem esperar que essas pessoas demonstrem que nós queremos que elas vejam em nós bondade. Pelo contrário, nós cristãos somos habilitados para fazer isso. Nós esperamos às vezes que o homem que não tem Deus a praticar a bondade, mas muitas vezes ele não é habilitado para isso. Nós, os cristãos, somos habilitados a fazer isso. Então, hoje de manhã nós somos chamados para fazer isso. E nisso Deus é glorificado. E se nós fazemos assim, nós experimentaremos a felicidade de sermos filhos de Deus. Os filhos de Deus praticam bondade. A semelhança daquilo que Deus faz, nós podemos também fazer isso. Muitas vezes nós podemos fazer uma chamada telefônica, chamar a pessoa e dizer para ela aquilo que nós queremos que ela saiba, que nós a amamos. Podemos também dar um abraço apertado a ela quando ela precisa disso. Então, o amor é algo que nós podemos expressar através de atos de bondade. Também nós podemos ver que as pessoas que estão ao nosso redor, elas podem fazer parte da nossa família da fé. E Paulo diz, então, que nós devemos praticar atos de bondade principalmente aos da família da fé.
E se nós olharmos para a igreja primitiva, a igreja de Atos, quando Lucas escreve Atos 2, 42 a 47, nós vamos perceber que a igreja ali, ela praticava isso como algo comum. Ela comia de casa em casa, ela dava atenção àqueles que tinham necessidades. Havia uma prática diária de cuidado um com o outro. Então, hoje de manhã, nós temos dois convites de Paulo. Primeiro, a fazermos aquilo que Deus é bondoso, sermos bons também. Fazemos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E aqueles que são salvos por Jesus recebem do Espírito Santo e do Senhor a capacidade de praticar o bem a todas as pessoas. E eles se realizam nesses atos de bondade, o que fazem agindo em bondade e benignidade. Eles refletem a bondade do próprio Deus que os salvou. Nós, os cristãos, somos bondosos porque Deus, o nosso Deus, é bom. E Ele quer que sejamos bons com as pessoas também ao nosso redor. Então, hoje de manhã, eu queria perguntar, será que nós conseguimos fazer um exercício diário, fazer uma lista de boas ações, aquilo que nós podemos fazer para ajudar o outro? Essa semana eu tive a oportunidade de ser convidado para fazer uma mudança com um colega aqui de um balcão que ele está montando uma cozinha aqui próximo da gente. Ele disse, às 18 horas eu queria a ajuda do senhor para buscar um balcão. E aquele momento foi um momento de a gente poder servir o vizinho, ajudar o vizinho. Então, às vezes nós podemos programar coisas que não nos custa nada, a não ser o nosso tempo e boa vontade. E ao fazermos assim, nós vamos glorificar a Deus, vamos criar um bom relacionamento com o nosso vizinho e criar a oportunidade de refletir aquilo que Deus é. Deus é bom, indistintamente com pessoas, não só com os cristãos, mas com as pessoas que estão ao nosso redor. Que o Senhor nos ajude nessa manhã a aplicar esses princípios diariamente. E se nós fizermos isso, a seu tempo nós colheremos frutos daquilo que nós realizamos em favor dos outros. O Senhor Jesus fez isso e Ele nos incentiva a fazer também. Vamos orar a Deus? Senhor amado, nós queremos te agradecer por essa manhã, por essa breve meditação sobre esse tema tão importante, a bondade e a benignidade em ação no dia a dia. Que o Senhor nos incentive, ó Deus, a realizar isso como algo natural, como algo prazeroso, como algo que só os filhos de Deus podem realizar na sua totalidade. Porque a graça do Senhor nos alcançou. E com o perdão dos nossos pecados, o Senhor nos liberta da opressão do pecado e cria em nós uma oportunidade de sermos luz e praticarmos boas obras para glorificar o seu nome. Permita, ó Deus, que a tua igreja, nesse período de maio, que é o mês que nós comemoramos o mês do lar, nós possamos, dentro do nosso lar e também fora com nossos vizinhos, praticar boas obras que glorifiquem ao Senhor, exalte a sua pessoa e crie um bom relacionamento com as pessoas. Tudo isso nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus.